Eu e a dublagem, a gente nunca se entendeu de verdade. Eu sei da necessidade e da importância dela, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos problemas em assistir filmes e seriados desse jeito. Salvo algumas raras exceções, tá? Eu tô perdendo essa queda de braço, porque cada vez mais os cinemas do Brasil estão com sessões majoritariamente dubladas. E como não há um mecanismo de escolha de idiomas como no streaming, né? A gente fica tendo que assistir a sessões legendadas em horários bem escondidos ou em cinemas, salas de cinemas bem restritos. E se você é um que, como eu, prefere um filme com legendas, eu sinto informar. Não há perspectiva de o cenário atual mudar. Quer dizer, até há, mas cada vez mais a favor da dublagem. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Outro dia eu postei nas redes sociais um print das sessões do filme Hellboy e o Homem Torto. Coloquei o print com as sessões disponíveis aqui na minha cidade e como não houve cabine de imprensa aqui em Fortaleza, eu busquei sessões no horário mais conveniente e não encontrei quase nenhuma opção legendada. E as poucas que tinham estavam em cinemas do outro lado da cidade. Eu confesso que eu hesitei em postar esse print porque parecia uma demanda muito pessoal, né? Crítico de cinema já tem a fama de ser elitista, arrogante, e isso poderia ser interpretado como mais um traço dessa imagem. Só que eu postei e aconteceu que muita gente veio também com essa reclamação falar comigo. Quando às vezes fala assim, muita gente, né? É 2 pessoas. Não, muita gente. Assim, eu passei uns 2 dias vendo essa repercussão. Ou seja, há aí uma reclamação reprimida, né? E isso me fez observar os cinemas em outras capitais e, de fato, a maioria das sessões também eram dubladas. Eu moro numa região mais afastada da área nobre da cidade. É uma área comercialmente ativa, mas que concentra várias regiões periféricas. Algumas quase já fora da cidade, inclusive. Eu tenho 2 grandes shoppings próximos e tenho 2 shoppings médios. Há tempos, esses 4 shoppings priorizam sessões dubladas. Para mim isso já era normal. Em filmes da Marvel ou blockbusters mais populares, apenas uma ou outra sessão é legendada. E como testemunho ocular, eu posso dizer que a estratégia funciona. A mesma coisa antes não ocorria nos shoppings mais afastados, digo, desses shoppings de área nobre. Sessões legendadas, no mínimo, rivalizavam em quantidade ali com as sessões dubladas, ou seja, havia um pouquinho mais de equilíbrio. Eu disse havia, porque de uns tempos pra cá, mesmo nesses cinemas, as coisas começaram a mudar. Há mais sessões dubladas para a maioria dos filmes do que as legendadas. Pior, as sessões legendadas foram para horários terríveis. 10 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite, ou seja, os cinemas aprenderam com o público o que vende e em que horário vende. Mais do que isso, dados amparam essa decisão. Eu falarei agora sobre a preferência do brasileiro em relação ao consumo de mídia e os números podem te surpreender, ou não. Em matéria de 2017, que relatava o evento Viva Netflix, o portal Ligado em Série afirmou, abre aspas, conteúdo dublado é preferência absoluta no Brasil. Ainda que já se vão aí 7, 8 anos desde que esse dado apareceu, micro hábitos de consumo de uma sociedade eu acho que demoram muito tempo para mudar. Ainda mais quando são endossados pelo meio, né? E esse costume de filmes dublados foi endossado. O que me ajuda a afirmar isso é que noutra matéria de 2022, o Splash Wall afirmou que, abre aspas, filmes dublados são preferência do público brasileiro e vendas chegam a 73%. Portanto, apesar de não ter um dado de 2024, eu acho que esse de 2017 com esse de 2022 são válidos para mostrar que, na verdade, o hábito foi até ampliado. Ele não só mudou para menos, como ele cresceu. Segundo a Netflix, a série que estava na moda na época, 13 Razões Por Quê, foi assistida com o uso de legenda por apenas 16% dos brasileiros. Bem mais do que 2/3 da audiência preferiu ver a série dublada. Nesse mesmo evento, afirmou-se que o número variava conforme o título. Quanto mais adulto fosse o conteúdo, mais esse número ia se equilibrando. House of Cards, outra série extremamente popular na época, dividiu o público, 50% via dublado, 50% legendado. Ainda que nesse caso haja um equilíbrio, perceba, tá muito distante da realidade de 13 Razões Por Quê. E na média, acaba que o brasileiro gosta de conteúdo dublado em todas as instâncias. Eu tô analisando o número dos streams para falar do cinema porque eu acho mais relevante. Porque quando a gente fala de cinema, a gente cria uma restrição. Afinal, se 100% das sessões de um shopping
forem dubladas, as pessoas assistem dessa forma por falta de opção, não porque preferem. Em 2021, de acordo com a Ingresso.com, mais de 73% dos ingressos foram para filmes dublados no Brasil. Eu considero esse dado um pouco enviesado, por isso que eu falei agora, mas também porque em 2021, Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi o filme que teve a maior bilheteria do ano e ele ocupava 89% das salas de cinema no país. Na época eu fiz um levantamento. Desse 89%, 2/3 eram de sessões dubladas. Na época eu comentei sobre o absurdo que é um filme americano monopolizar quase 90% das nossas salas, né? O estudo que eu fiz focava justamente nesse ponto. Mas o ponto sobre as versões dubladas também merece atenção para isso que eu tô falando agora. 2/3 de 89% das salas de cinema do Brasil era uma sessão dublada. É lógico que olhando para o cinema vai enviesar o dado, por isso que eu olho mais para o streaming, o que torna a questão mais acachapante, né? Como eu disse ali com 13 razões por quê, 80% das pessoas via dublado. Com relação ao Homem-Aranha, eu lembro que eu precisei ver o filme na estreia, né? Já que também não teve cabine aqui em Fortaleza, e as sessões legendadas esgotaram rapidamente. E eu vi dublado simplesmente porque não havia outra opção. Então eu volto a questionar, será que esse dado aí, né? Esse 73% é realmente sólido? Será que todo mundo ali preferiu ver dublado ou foi apenas a única escolha disponível, como no caso aconteceu comigo? Enfim, perceba que nesse papo até agora eu não analisei por que o público prefere filme dublado. Eu acho que isso seria um outro recorte dessa discussão. Eu tô buscando aqui a motivação para entender por que os cinemas estão cada vez mais dublados. É diferente, mas voltando. Os números estão fazendo os cinemas decidirem que o público quer filmes dublados e assim está sendo e assim será. Esse é só um dos meios para tentar fazer as salas de cinema voltarem ao faturamento que tinham antes da pandemia, ali no auge da Marvel, né? Cinemas têm investido em experiências cada vez mais. Envelopam os shoppings com publicidade, criam as salas VIPs para atrair um público específico, apostam em filmes dublados pelo mesmo motivo. O brasileiro prefere, o consumidor prefere, portanto, que venha o dinheiro desse público. Cinema de shopping não é tão diferente, sei lá, quanto uma loja de roupa. Não é. Eis um dos motivos, inclusive, de eu odiar esse formato de sala de cinema. Mas isso também pertence a outro texto. A realidade é que quem, assim como eu, se manifesta contra a enxurrada de filmes dublados na maioria dos shoppings pelo país, perdeu essa luta. Nós perdemos. Essa é a realidade. Você que mora no interior, que tem a sorte de ter pelo menos um cinema na sua cidade, sim, você que comentou nas minhas redes dizendo que espera o filme chegar no stream porque não consegue ver legendado no cinema, você perdeu. Só nos resta aceitar para nesse caso doer menos. Isto posto, quero trazer o papo para um sentido um pouco mais pessoal. Ou, noutras palavras, porque filmes dublados me incomodam demais. Essa aqui é a parte onde muita gente pode se sentir ofendida, porque convencionou-se amar os dubladores como se eles fossem artistas responsáveis por aquelas obras. Ah, fulano é o Goku. Não, não é, gente. Ele é a voz brasileira do Goku, ele não criou o Goku. Mas eu entendo, né? Como o máximo que podemos chegar perto da materialização do Goku é, nesse caso, pela voz brasileira dele, faz sentido da criação do fandom. Não estou criticando isso, tá? A partir disso, o famoso isto posto, nada do que eu vou falar aqui é contra os dubladores. Nada é contra o universo da dublagem ou contra o carinho que os fãs têm para com esses excelentes profissionais. Tem e não vão deixar de ter por conta de um vídeo com um trecho extremamente pessoal que afirma que quem não gosta de cinema dublado já perdeu essa luta. Então, vamos relaxar as armas. Existe uma linha na filosofia da tradução que afirma que traduzir é trair. Paul Ricoeur diz que traduzir é mediar e que numa mediação os dois lados abrirão mão de alguma coisa, né? Eles vão ter que deixar algo de lado. A tradução adapta o que vem do sujeito A para a realidade do sujeito B e em algum momento ela precisará ser infiel a uma das duas realidades sob alguma medida. Se for uma tradução estrita, será infiel ao sujeito B. Se for uma tradução muito adaptada à realidade desse sujeito, o sujeito receptor, será infiel com o original. Tem um vídeo do PJ Brandão que explica isso bem melhor do que eu. Vou pedir para a edição colocar aqui na tela. Adaptações de quadrinhos precisam ser fiéis à obra original? Tradutore, traditore. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi da boca de um professor. E a segunda vez que eu li foi em um livro chamado Sobre a Tradução, do pensador Paul Ricoeur. A tradução direta desse provérbio italiano é tradutor, traidor. Ou, elaborando mais um pouco, todo tradutor é um traidor. Ricoeur afirma no livro já citado que o tradutor trabalha para dois senhores. Por ser um trabalho de mediação, ele é servo do texto de onde ele parte e servo do público para onde ele quer que o texto traduzido vá. Mas nesse processo,
processo a traição acontece, visto que é impossível traduzir alguma coisa de forma perfeita entre duas línguas diferentes. Afinal, línguas são sociais, são culturais, e cada cultura fala coisas não somente com palavras diferentes, mas de formas diferentes. Isso não é muito diferente de quando a gente fala sobre adaptações entre linguagens, ou, usando um termo mais academicista, quando a gente fala sobre tradução intersemiótica. Diante disso tudo, há todo o interesse de parte considerável dos consumidores de adaptações cinematográficas de quadrinhos por uma ideia inalcançável de fidelidade nessas traduções. E de cara, um fato já se estabelece. É impossível ser totalmente fiel nesse processo tradutor, visto que, de cara, quadrinho, por exemplo, é uma coisa e filme é outra. Cada uma dessas linguagens artísticas opera diferentes tipos de signos, articula diferentes elementos para poder compor as suas obras. Logo, quem sofre por uma fidelidade nesse processo já deve entender que ainda vai sofrer muito se continuar nessa ideia. E se de alguma forma essa fidelidade na adaptação é tão importante assim, sempre fica a dica. O material anterior à adaptação continua lá. Nenhuma adaptação estraga a obra de onde partiu. Sempre que quiser, o fã da obra original pode voltar a ela e ler à vontade. Esse foi mais um Fora do Roteiro, uma parceria do HQ Sem Roteiro com Fora do Plástico. Para mais vídeos e conteúdo, segue a gente em todas as redes sociais. O link desse vídeo tá aqui na descrição para você deixar o like, tá? Por favor, faça isso. Interessante, né? Vamos lá, exemplos para deixar isso mais claro. No filme Tá Dando Onda, tem o personagem que é um frango que vem do Rio de Janeiro. No original, ele é de Wisconsin, mas em vez de manter isso, adaptaram para um estado brasileiro, Rio de Janeiro, e adaptaram de novo para um estado fictício, que faz sentido com o contexto dos pinguins ali do Tá Dando Onda, que é o Rio de Janeiro. Eu não acho essa ideia ruim, mas a minha preferência é que nada fosse tão adaptado assim, a menos que eu tivesse interessado na interpretação de outra pessoa sobre a obra e não na obra em si, compreende? Eu não gosto de filme dublado porque cria-se uma camada a mais. Autor, tradutor e eu. Eu não digo que é uma barreira, eu tô dizendo que é uma camada a mais. Eu não gosto dessa ideia porque quando o artista cria algo, o criador lá mesmo, aquilo pertence ao artista até que chega ao público. A tradução é, na verdade, outra arte adicionada à obra original, o que pode atrapalhar a minha conexão com essa obra. O frango de Tá Dando Onda vindo do Rio de Janeiro não reflete a visão original do criador, mas sim do diretor de dublagem ou do tradutor. Tô dizendo que é ruim? Não, tô dizendo que tem uma camada a mais, só isso. E no geral, como eu busco a obra original e não uma reinterpretação, isso me incomoda. Qualquer camada extra me desconecta um pouco. Dubladores são atores e muitos são excelentes. Mas quando eu assisto, a minha intenção é ver o ator ou a atriz original. Ora, se você pega um filme, vamos lá, Al Pacino. Ah, mas o ator, o dublador nesse caso, é um ator. Tá preparado pra ser melhor ou no mesmo nível de Al Pacino? Onde você tava, meu querido? Onde você tava até agora? E o Brasil precisando de um Oscar? É isso, gente, eu falei, tá vendo? Não tem como falar sobre esse tema sem soar arrogante. Eu peço que carinhosamente baixe as armas e entenda que a minha motivação, tá? É a minha profissão, faz sentido pra mim. Se não faz pra você, ótimo, siga. No meu papel, se o Wisconsin não faz sentido durante o filme, que eu pesquise depois pra entender porque a referência contribui ou não pro texto original do frango. PH, mas a legenda também é uma tradução. De fato é. É e segue tudo isso que eu tô falando aqui. A questão é que com a legenda eu tenho a opção de escutar o original enquanto leio essa interpretação. Então mesmo que a legenda escreva Rio de Janeiro, eu tô escutando Wisconsin. A dublagem, ela exclui totalmente o meu acesso ao original. Exclui totalmente como o original foi concebido. Eu nem sei. Eu tenho que pesquisar depois, tenho que saber depois. E tenho que me reconectar pra ver se faz ou não sentido. Eu vou ser esdrúxulo pra tentar argumentar porque esse exemplo parece besteira. É mimimi do PH. Pode ser também, tá? Não tem problema não. Mas pra mim é muito importante, cara. É muito, muito importante. Imagine que existe o contexto A, onde as pessoas raspam as sobrancelhas. E existe o conceito B, onde elas valorizam as sobrancelhas. Agora suponha que a Mona Lisa, ela precisa ser traduzida para o contexto B. O intérprete decide, então, adicionar sobrancelhas para atender às demandas daquele novo público, que não compreende o contexto original. Então, bota a sobrancelha na Mona Lisa. Embora a obra ainda seja a Mona Lisa em sua essência, ela já não é mais original. Assim, a Mona Lisa alterada não seria mais a Mona Lisa primordial, mas uma versão adaptada ou reinterpretada dela. Se isso é bom ou ruim, são outros 500. Eu prefiro que não haja essa camada, uma vez que eu tô indo ver Mona Lisa. Agora, se minha intenção é a versão sobrancelha da Mona Lisa, por que eu não vou procurar artistas que já pintam mulheres com sobrancelhas? Vou voltar ao exemplo do
Rio de Janeiro em Tá Dando Onda. A tradução não é ruim, mas se eu não tô interessado em conhecer a cidade americana lá do frango, por que consumir obras estrangeiras em vez de consumir algo do nosso próprio contexto, onde Rio de Janeiro faça um sentido direto e não um sentido adaptado? Se você tem tanta vontade de que a piada Rio de Janeiro faça sentido, por que que não espera isso de um filme nacional? Por que que não busca isso no filme nosso? Assim como o exemplo esdrúxulo da Mona Lisa com as sobrancelhas, a obra dublada adiciona sim uma camada de interpretação. Então, em vez de aceitar essas adaptações, será que a demanda que a gente tem não é de refletir, de valorizar criações que já são face, que já são o rosto da nossa própria realidade? Eu acho perigoso o excesso de adaptação e o excesso de localização da dublagem, porque isso pode criar um caminho sem volta. O filme ou série corre o risco de se tornar um Frankenstein. A visão inicial do artista fica cada vez mais distorcida e a gente nunca sabe o que ele realmente pensou sobre aquilo. O ego é uma coisa complicada. Se os responsáveis pela dublagem forem cada vez mais endossados pelo público, e são, correm o risco de ganhar cada vez mais liberdade. No fim, o filme ele pode parecer mais uma paródia do que uma interpretação fiel. O texto original se perde. Agora eu vou para outro ponto, tá? Outro ponto também que me incomoda. Nem toda dublagem é boa. Nem toda dublagem para cinema é boa. A dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Convencionou-se isso, porque eu nunca vi um estudo fiel a respeito desse ponto. Afinal, se eu assistir algo dublado em chinês, eu não tenho a mínima ideia de como avaliar a qualidade. Então não sei como as pessoas afirmam, mas enfim, afirma. É uma convenção dizer que a dublagem brasileira é boa. No entanto, eu já fui ao cinema assistir filmes com o áudio totalmente desbalanceado por causa da dublagem, ou pior, com pessoas forçando sotaques que, meu Deus. Inclusive o filme do Hellboy, né, que eu tive que assistir dublado porque não tinha a versão legendada, como tinha lá personagens caipiras dentro daquela realidade, os vulgarmente conhecidos como rednecks, o filme estereotipou com pessoas imitando um sotaque meio mineiro, meio do interior paulista, meio forçado demais, assim. É muito estranho, muito estranho. Então isso não é uma dublagem boa. Não é, gente. Isso não é uma boa atuação. Não é. Eu tinha visto o mesmo filme legendado. Tô falando com relação a outros filmes que eu escuto o áudio desbalanceado por conta da dublagem. A mixagem estava completamente diferente do filme legendado. Completamente diferente. O filme estava menos oco, menos abafado. Isso acontece, né? Nem maldade dos responsáveis não, tá? Porque nem todo filme tem o orçamento da Disney para contratar os melhores dubladores. O resultado pode sim ficar bem distante do ideal de que o Brasil tem a melhor dublagem do mundo. Não são todos os filmes. Essa máxima não funciona para todos. Pra finalizar, tem outro ponto delicado, tá? O plantel de dubladores, inclusive o Hellboy mostra isso, né? O Hellboy e o Homem Torto mostra isso. O plantel de dubladores é muito repetitivo, sabe? Parece uma panela muito difícil de renovar, de acessar. A maioria das dublagens vem do eixo Rio-São Paulo e por isso as vozes e sotaques se repetem demais. O mesmo dublador faz o personagem A, depois o B, e isso acaba sendo muito perceptível, que me desconecta da experiência. Ora, se o objetivo da tradução é localizar, né? É assim que defende, eu gosto porque localiza. Eu contra-argumento dizendo que o Brasil é muito maior do que o Sudeste. Mas pra dublagem, isso não parece importar tanto. A não ser quando querem um personagem cômico extremamente caricato, né? Aí lembram do Nordeste. Na minha cabeça, só pensando aqui, tá? Devaneando, né? A personagem da Zendaya, lá em Duna, eu acho que ela deveria ter um sotaque cearense. Não criada ali nas dunas de Jericoacoara, no Porto das Dunas, ué. Não é pra localizar? Então que seja ao pé da letra, pô. Caso contrário, o argumento de que uma boa dublagem é a que localiza, eu acho que perde o sentido. Localiza sim, mas localiza pra que Brasil? Aceitem suas contradições, como eu também tô aceitando várias minhas. Tanto que eu vou finalizar o vídeo explicando por quê. Apesar de não gostar, eu acho que precisamos de versões dubladas de filmes, séries, jogos, animes e qualquer coisa que chegue do estrangeiro pra cá. Do estrangeiro pra cá. A principal importância dos filmes dublados, eu acredito que é o acesso. Deixando de lado o elitismo cultural, não podemos assumir que todos têm a mesma facilidade de leitura que eu, que você, que outras pessoas que amam filmes legendados. Quando eu falo de facilidade, eu refiro-me à habilidade de ler rápido, de absorver o que tá em tela. Eu não tô falando que aquela pessoa não sabe ler, tá? É de ler rápido e absorver o que tá em tela. Pessoas altamente intelectuais, seja o que for, podem não ter essa habilidade por conta de alguma condição. Ora, se poucos conseguem apreciar um filme como um todo, né? Imagina ter que ler e depois apreciar ao mesmo tempo. E como eu defendo que o cinema deve ser para todos, inclusive não apenas os filmes americanos, né? Dublagem se faz essencial nessa missão, né? De maximização, de amplitude do cinema. A comunicação, gente, vai além da leitura e da escrita, tá? Menosprezar alguém por não ter a habilidade de leitura é praticar exclusão social e cultural. O importante é se conectar, a entender,
se fazer entender. Apreciar a arte não depende necessariamente da leitura, mas de compreender o contexto e a situação para formar suas próprias conclusões. Não se consegue conhecimento apenas lendo, mas também lendo. Então não use esse preconceito com as pessoas que não conseguem ler rapidamente um filme e por isso nem deveriam ver esse filme, como eu já vi algumas pessoas dizendo. Outro ponto. Apesar da dublagem excessivamente adaptada me incomodar, reconheço que é uma barreira menor, ela ser reinterpretada, é uma barreira menor do que o inglês pode ser para muita gente. Quando você ouve um idioma, lê outro e tenta processar tudo isso ao mesmo tempo, isso pode aí sim se tornar uma barreira, quase que um muro intransponível entre o sujeito, o indivíduo que assiste e a obra. Pode se tornar a mesma camada que eu reclamo, né? Essa camada que, quando eu vejo uma dublagem, eu não sei o que é que o filme disse originalmente. Há uma tendência de algumas pessoas preferirem filmes legendados não por valorizarem a obra original, como eu defendi aqui no tópico passado, mas por puro elitismo. Acho que pior ainda, por uma visão de que o estrangeiro é sempre melhor do que o brasileiro. É o nosso velho complexo de vira-lata, né? Entenda, eu não gosto de filme dublado por serem uma reinterpretação, da mesma forma que eu não gostaria de ver um filme brasileiro legendado em inglês só para ser mais valorizado. Eu tô extrapolando, tá? É um exercício. Isso faz sentido, isso? Então esse argumento que eu trouxe vale para os dois lados. E é por isso que é tão importante oferecer tanto opções dubladas quanto legendadas. Só que oferecer opção não deve significar todas as opções, né? Diferente do streaming, onde podemos escolher áudio e legenda, o cinema ele precisa ser mais plural. Um equilíbrio de 50% entre filmes dublados e legendados, eu acho que faz muito mais sentido do que 70-30, em alguns casos, 100% de sessões dubladas que a gente vê hoje em dia. Além disso, a organização dos horários eu acho que também é crucial. Você exclui também pessoas, se você joga os legendados para 10 da noite, 9 horas da noite, quer que seja. Exibir filmes legendados apenas no meio da semana, como alguns cinemas também têm, também é uma solução inadequada para isso que eu tô trazendo. E isso também é uma forma de exclusão, se você pensar, né? Também é uma forma de nunca prover um acesso por achar que as pessoas não estão prontas para esse acesso. Percebe essa ideia? Minha conclusão é que não deveríamos só valorizar a dublagem por traduzir o que o estrangeiro quer dizer, mas valorizar também as nossas próprias obras. Se o público aprecia tanto a localização cultural da dublagem, por que não consumir produções locais então? Que aí não tem esse problema. Não tem isso, tá vendo? Talvez haja uma demanda que não está sendo adequadamente atendida, né? O mercado da dublagem, inclusive, precisa do estrangeiro. Mas será que não seria interessante pegar os dubladores que são atores e colocar para atuar em filmes brasileiros mesmo? Filme nacional, ter mais atores, fazer esses caras girar e tudo mais? Será que não seria legal o público reconhecer de uma vez por todas que quer coisas mais nossas em vez de coisas deles traduzido como se fosse coisa estranha? Fica a reflexão e tantas outras que poderão surgir. Por isso, eu espero que usem os comentários para ampliarmos aqui as discussões. Porém, eu adianto, sejam tranquilos e acolhedores com as opiniões alheias. Acolham as opiniões em vez de maltratar o que o outro pensa. Em vez de menosprezar, o povo é burro, não lê, PH, o povo não... Não é isso. Não é isso. Tragam exemplos, vivências, opiniões e sensações também. Em outras palavras, escutem e elaborem. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora se inscreva no canal e deixa aquele like também. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.